Olá, pessoal! Mais uma live e hoje é a última live da Maratona Cognitiva. Vamos aguardar algumas seguidoras que vão acompanhar esta live. Olá, Vera, tudo bem? Olá, Elias, tudo bem? Que bom! Hoje vamos conversar sobre brincadeiras de roda. Como mediar as brincadeiras de roda. Mas antes vamos aguardar mais alguns seguidores, certo? Eu estou muito feliz por ter feito essa maratona. Foram 11 encontros com muita aprendizagem, com muita discussão e muita contribuição. Então, eu adorei fazer, basicamente, todos os dias live. Inclusive, hoje eu fiz duas, né? Uma às 3 horas da tarde sobre o solilóquio. Então, quem não sabe o que é, vai lá consultar, porque é muito legal e eu ainda não tinha falado disso em nenhuma live. Rosa Maria, tudo bem, Rosa? Seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. De onde que vocês são, Camila e Rosa? A Vera já me acompanha já há mais tempo. É bom, é muito importante para mim esse momento, porque o meu objetivo é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Então, eu uso esse canal para poder compartilhar com outras pessoas possibilidades de contribuir para o aprendizado dessa criança e também com a própria inclusão dela. Porque lá na escola, uma das coisas que mais está ligada à exclusão é que aquela criança com deficiência intelectual não consegue aprender. Então, a relação que a professora constrói com ela, a relação da segunda professora ou da mediadora, conforme a região tem um nome diferente, da pessoa que acompanha essa criança na sala de aula. Então, toda essa relação com os amigos vai construindo uma identidade de deficiência. E a minha contribuição é isso, nós temos que mostrar que essas crianças têm o seu brilho, têm o seu modo de ser no mundo que deve ser respeitado. Mas só isso, para mim, não basta. Eu quero fazer com que essa criança mostre que ela é capaz. Porque eu compreendo que toda essa relação de exclusão que ela sofre lá dentro da escola acaba causando nela uma coisa que eu chamo a síndrome do camaleão, né? Ela vai a cada dia ficando com mais dificuldades, mais encolhidinha, mais anulada, porque é isso que aquela relação exige dela. Trata ela como uma pessoa com deficiência, que não é capaz de aprender. As atividades são pouco desafiadoras, até porque ela não pode pensar, não é essa a ideia equivocada? Então eu quero mudar isso, eu quero mostrar para todas as pessoas que as crianças podem pensar sim e a nossa prática pedagógica tem que mudar. Aí, pensando nisso, eu fiz essa live de agora sobre brincadeiras de roda. Porque nas brincadeiras de roda, elas acontecem ou na educação física, ou numa festa na escola, ou num momento de recreação. E nesses momentos, a maioria das crianças com deficiência intelectual, elas estão lá, elas participam, elas estão envolvidas. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma mediação que eu já realizei, né? De brincadeira de roda e que depois da brincadeira o grupo de crianças analisou a brincadeira. Então sempre assim,
Não é na hora da brincadeira. Após a brincadeira, a gente pode então fazer a mediação, porque aquela atividade física envolveu linguagem, a questão corporal, né? Toda uma questão cultural, que geralmente as brincadeiras de rodas estão envolvidas numa dimensão cultural. Então, nós vamos mediar tudo isso, todas essas possibilidades. Silvia, um beijo grande. Jeane, da Rosa. Deixa eu ver mais. Anabel, um beijo grande. Saudades. Jana Flores. Araçatuba. Muito bem, Rosa. Um beijo. Beijo para todo mundo aí de Araçatuba. Deixa eu só ver aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ó, Alagoas. Olha, eu não sabia que eu tinha chegado até aí. Eu fico tão contente quando eu vejo que a gente está alcançando outros estados. Ó, tem pós em neuro. Muito bem, Rosa. Olha, então nós vamos conversar. Amo as brincadeiras com meus alunos. Então, eu vou dizer uma coisa, Rosa. Quando você aprender a mediar, você vai mediar tudo, até as brincadeiras. Eu vou mostrar para você como a mediação das brincadeiras funciona. É hoje, tá? Então, começando. Nossa ideia é trabalhar com brincadeiras de roda. As brincadeiras de rodas têm o movimento, tem a música e tem a dança. Então, as crianças podem dançar, cantar e se movimentar. Mas, para mim, elas também podem aprender, certo? A neurociência, ela comprova que no momento da brincadeira de roda, vários processos cognitivos estão acionados. Aqueles responsáveis pela emoção, esses mesmos estão aflorados. Então, é o momento único de aproveitar que as sinapses já estão extremamente estimuladas, porque a emoção está ali junto para fazer a criança organizar seu pensamento, certo? Então, ó, mas para muitas pessoas, o brincar é apenas uma atividade prazerosa. Para mim, é uma atividade prazerosa, mas que deve ser mediada, pensada sobre ela. Então, só o movimento corporal não basta, porque a gente vai perder uma oportunidade de utilizar essa sobrecarga de neurotransmissores da emoção para ativar outras funções cognitivas também. Então, a ideia é que as crianças brinquem, cantem, dancem e aprendam. Eu gosto muito de trabalhar assim com projetos. Então, as crianças, a gente faz um projeto da música. Tem um projeto que eu já ajudei as professoras a colocar em prática, por exemplo, chama Quem Canta Seus Males Espanta. Mas aqui, nessa brincadeira de roda, eu escolhi uma que vocês conhecem bem, que é Ciranda Cirandinha. Sabe? Lembra lá? Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Então, eu vou mediar aqui algumas partes dessa música. Ó, que bom que trouxeram uma aguinha para mim. Obrigada. Aí, assim, ó, depois que toda a turma... Porque essa mediação aqui que eu projetei, ela é coletiva. Então, depois das crianças brincarem muito, várias vezes, né? Trocando ali toda aquela empolgação, vocês vão sentar para conversar sobre a música. E é nesse momento que a mediação entra. E aí você vai utilizar partes da música para fazer as perguntas. Então, por exemplo, agora é para vocês mesmo. Eu vou tentar mediar vocês aí, tá? Assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Essa é a primeira parte que nós vamos mediar. Todos da nossa turma podem cirandar? Aliás, o que é cirandar?
Vocês sabem o que é cirandar? É dançar, eu até peguei aqui, e cantar em roda. Isso é cirandar. Certo? Então eu posso pedir para as crianças, o que será que é cirandar? Que a música fala, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cirandar é um verbo, uma ação, mas o que ela representa? E quem não pode cirandar? Eu imaginei, né, que nessa mediação aqui tem algumas crianças com deficiência intelectual incluídas naquela sala de aula. Pode ser um cadeirante, né, com paralisia cerebral, por exemplo, ou mesmo uma criança que é mais lenta, que é aquela que não é escolhida para as atividades da escola, as atividades físicas, ou mesmo uma criança com dislexia que ela tem alguns problemas com relação a entrar nessa sintonia da música e do movimento, no ritmo. Então, assim, ó, todos da nossa turma podem cirandar e escutar o que os alunos têm para dizer. E o que é cirandar? E quem não pode cirandar? Por que não pode? Qual a possibilidade ou alternativa que podemos fazer para que todos possam cirandar? O que você está fazendo com isso? Há uma simples reflexão? Não. Você está evocando possibilidades cognitivas de planejamento, antecipação das ações, raciocínio hipotético, porque você diz assim, ó, e quem não pode? E por que não pode? Aí, pode ser que surja algumas ideias preconceituosas, que na hora da mediação você pode trabalhar, que é o respeito pelas diferenças, que cada um tem o seu ritmo. Isso é muito importante. Então, o raciocínio hipotético, ele serve para a gente levantar hipóteses sobre outras possibilidades. Então, se nós temos um problema posto, qual seria a solução? Porque a solução, para as crianças, muitas vezes, vem direto da direção. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Se não, é punido. Porque a escola se organiza assim, vigiar e punir. Mas, nesse caso da mediação, a gente faz por conscientização. A criança fica consciente de que as suas ações não estão de acordo com o momento atual de inclusão das diferenças. Então, essa primeira partezinha da música, que é o ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, é um convite para essa reflexão coletiva. Depois, a gente parte para uma outra coisinha da música, que seria: vamos dar a meia volta vamos dar. O que isso significa? Vocês sabem o que isso significa? Tô perguntando para vocês. Alguém aí se responde para mim. Tô tentando aqui encontrar. Excelente música. Oi, Estela, tudo bem? Então, assim, ó, vamos dar a minha volta, volta e meia, vamos dar. O que isso significa? É um desafio que você está dando para essa criança. Pensar sobre isso. E até dizer, ó, parece confuso. Ó, vamos dar a meia volta, vamos dar. Parece confuso. O que é dar meia volta? Meia volta aqui para o Elias é 180 graus. Uma volta inteira seria 360. É isso, Elias? Então, dar meia volta. Poderia sair daqui a possibilidade da gente pesquisar alguma coisa. Na dança, quantas voltas nós conseguimos dar? E quantas meia voltas? Olha que pensamento, gente. Olha quanta coisa. O que é a meia volta? Para o Elias, Anabel, meia volta é 180 graus. Uma volta inteira, 360. Meia volta é a metade.
Então a criança deveria ir até a metade e voltar. Que é o que a dancinha faz, né? Agora, se as crianças não têm certeza do que é isso, como nós podemos resolver? Por quê? Porque você coloca a criança para pensar em alternativas. Pensar em alternativas, em possibilidades. Então, aqui nós fizemos as crianças pensar em cima dessa musiquinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E depois vamos dar a meia volta, vamos dar. Aí diz o seguinte, assim, ó, continuação da música. O anel que tu me deste era de vidro e se quebrou. Você conhece algo que se quebrou? O quê? Quando você faz essa pergunta, além dessa criação de noções de conceitos que a Anabel está dizendo, a gente faz com que a criança pense em transcendência, alguma coisa que já aconteceu. De repente ela já quebrou um prato, já quebrou um lápis, já quebrou uma régua, já quebrou a vidraça de alguém, já quebrou o braço. Tudo é quebrar. Então, assim, vocês conhecem algo que já se quebrou? O quê? Me conte. Porque o contar é o momento que todo mundo vai ter curiosidade, vai prestar atenção, vai estar concentrado naquela história e a história entra na cabeça da criança como uma coisa real, com significado e que vai ser armazenado lá na memória de longo prazo. Sabe, quando a professora conta uma história, eles aprendem melhor. Aí assim, ó, me conte, o que quebrou era de vidro? Porque na música o que quebrou era de vidro. Era de vidro. Você sabe de onde vem o vidro? Você sabe de onde vem o vidro? Vamos pesquisar? Então já daria mais um tema para você ir para a sala de aula fazer essa pesquisa, de onde que vem o vidro. Todo mundo sabe de onde vem o vidro? Agora, continuando um pouquinho mais. O amor que tu me tinhas era pouco e se quebrou. Como é que a gente mede o amor, se é pouco ou se não é pouco? Agora nós vamos para uma abstração completa, né? Porque não é uma situação de quebrar um copo, não. É a questão do amor. E o que é o amor? Tem alguém que conhece, tem alguém que você conhece e que tem pouco amor para dar? Como melhorar essa situação? Lógico, medir o tamanho de uma sala é fácil, é perceptível, é físico e não exige muitas funções cognitivas para isso. Agora, medir o sentimento deixa as sinapses enlouquecidas, porque não há algo palpável. Então, imagina as crianças envolvidas nessa brincadeira, com todo esse envolvimento emocional, lúdico da brincadeira. Então, já tem uma descarga de neurotransmissores muito forte. E aí, eu jogo lá uma pergunta que não é óbvia. É uma pergunta que não tem uma resposta imediata. O que vai acontecer? Todas as áreas, todos os lobos, os dois hemisférios, tudo isso vai ser ativado para que esse estímulo que entrou pela minha pergunta obtenha uma resposta. E o cérebro, ele quer uma resposta lógica. Ele não quer qualquer resposta. Para ele, a resposta que a criança vai dar tem que ter lógica. Aí, como é que eu vou saber que a resposta tem lógica? Quando eu pergunto para a criança, a partir da resposta que ela me deu, por que você pensa assim? Quando você faz essa
pergunta de novo, o que acontece com as sinapses? Mesmo assim, meu Deus, mas a gente já deu uma resposta. O que essa mulher está perguntando de novo? Por isso que eu falo e brinco que a gente irrita as sinapses. Porque as sinapses tem que trabalhar muito. Ó, já mostrei isso para vocês. Um botão pré-sináptico e um botão pós-sináptico. E aqui no meio há um espaço onde ocorrem as sinapses. E elas ocorrem a partir da liberação de neurotransmissores, que eles liberam substâncias que vão agir de forma química e levar o que saiu desse neurônio pré-sináptico para esse neurônio pós-sináptico. Quando nós temos uma descarga muito grande de neurotransmissores, potencializa esse meio, de modo que a sinapse tem muito trabalho para fazer, porque ela vai selecionando essas substâncias para ajudar na rota cognitiva que esses neurônios vão fazer. Então, esse é o processo. Então, a questão motivacional, a questão da atenção, a questão da emoção, atenção, tudo isso exige essa descarga de neurotransmissores. E aí chega lá, o que você faz? Você ainda, todo mundo envolvido emocionalmente naquela conversa, naquela brincadeira, você joga uma pergunta dessa e que não tem uma resposta imediata, a criança vai ter que acionar várias áreas cognitivas para poder dar a resposta. Mas se a criança não der resposta, porque a criança tem uma deficiência, não vai dar uma resposta. Não tem problema. Quando você faz a pergunta, aquela pergunta entra cognitivamente e ela é decodificada como se a própria criança tivesse pensando naquela pergunta. Hoje à tarde, nós conversamos, eu fiz uma live rápida e de surpresa, e nós trabalhamos exatamente isso, né? A questão da importância do neurônio espelho, porque o nosso cérebro não sabe se as perguntas que eu faço são minhas ou de quem escuta. Porque a pessoa que escuta, o cérebro dela não vai saber se foi ela que pensou, se foi ela que escutou ou se ela leu essa pergunta em algum lugar. O que importa para o cérebro é a pergunta. Então ele vai agir de qualquer forma. Ele age de forma independente, certo? Então, assim, você tem alguém que você conhece que tem pouco amor para dar? Como melhorar essa situação? Então, olha toda a elaboração cognitiva que vai ser necessária. E aí, assim, ó, vai lá para a criança para fazer transcendência. Você tem pouco amor por alguém? E muito amor? Por quem? E por quê? Posso sempre perguntar e estimular o pensar. Lógico, Michele, assim, ó, o pulo do gato é você compreender que não existe respostas que sejam certas ou erradas. O importante é fazer a criança pensar o tempo todo. Lógico, com perguntas direcionadas, né? Tipo, quando eu pergunto, você tem pouco amor por alguém? O que essa pergunta vai dizer? Essa pergunta vai lá na memória de longo prazo, abrir as gavetinhas para pensar se lá existe alguém que a criança teria esse pouco amor. Essa memória de longo prazo armazena aquilo que é significativo para a gente. E o significativo pode ser positivo ou negativo. Por isso que a gente diz que os nossos traumas estão guardados. Quero dizer, não preciso dar... Lógico! Assim, ó, a resposta não interessa para a mediadora. O que interessa é o processo cognitivo, porque quando eu pergunto para uma criança, você tem pouco amor por alguém? E ela me diz assim, ó, eu não gosto, não, eu tenho pouco amor pelo meu irmão, ou eu tenho pouco amor pela minha tia, pela minha vizinha, ou tenho pouco amor aqui pelo amigo da escola. O que você vai fazer?
Aí você vai analisar isso. Mas por quê? Por que você tem pouco amor? Me sinto incomodada em não dar a resposta. Me sinto incomodada em não dar a resposta. Mas não precisa dar a resposta, porque o silêncio da criança já é uma resposta. Já é uma resposta, tá? Ela pode buscar na memória episódica. Até pode, mas daí a memória de curto prazo, a memória de trabalho, às vezes o que aconteceu ontem ou 2 dias, ela já esquece. Então, na memória, a nossa busca é... A criança com deficiência, você tem que imaginar que a criança com deficiência, ela tem uma dificuldade imensa de fazer abstração. A abstração, a gente aciona com a transcendência, que é fazer ela pensar em algo fora da tarefa. Por exemplo, agora eu fiz essa pergunta e saí da música. Fui lá ver se ela tem alguém que ela tem pouco amor. Aí, com isso, ela faz uma abstração. Ela transcende, busca aquela abstração para dar um significado novo. E onde é que estava essa abstração? Guardado lá na memória, de longo prazo, que é aquela que fica. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. O processo de mediação não está relacionado à resposta que a criança vai me dar, e sim ao processo cognitivo que fez com que ela me desse aquela resposta. Quem vai fazer a formação liberta vai entender isso. O importante não é a resposta, e sim o processo cognitivo que levou a criança a dar aquela resposta. Olha só, agora com essa mesma música, com esse mesmo tema, eu vou fazer algumas perguntas para a criança que vão trabalhar as operações mentais. A primeira operação mental, e que a gente diz que é a mais simples, é a identificação. Então, eu perguntaria assim, identifique, até para o grupo de crianças, né? Identifique uma situação que ocorreu e que você considera amorosa, ou seja, que tem muito amor. Então, ela vai pensar, transcender e identificar alguma situação ali no contexto da escola, por exemplo, da sala de aula, que representaria essa situação mais amorosa. Depois, eu posso pedir uma outra pergunta. Ela me conta, a criança me conta, certo, tal, legal, podemos ter várias, porque como é um grupo, podemos ter várias respostas, certo? E depois você faz assim, agora a gente vai comparar, né? Que é a operação mental de comparação. Mas para comparar, vejam só o que é exigido. Para eu comparar algo, primeiro eu tenho que identificar, depois eu tenho que colocar algum detalhamento nessa comparação, certo? Porque eu tenho que ter uma categoria. Então, se eu tenho um copo e eu vou comparar com outro tipo de copo, então eu tenho que ter uma categoria, eu tenho que saber um atributo, se eu vou comparar cores, se eu vou comparar formas. Então, vamos ver. Pense em 2 pessoas. Então, eu já coloquei aí, ó, dei um atributo. São 2 pessoas que você conheça. Então, não são desconhecidos, são pessoas que ele conhece. Agora, vamos comparar as atitudes dessas 2 pessoas. Qual das 2 teriam atitudes mais amorosas? Entendeu? Então, aqui elas estão comparando. Então, elas estão identificando as pessoas, vendo um atributo, né? E comparando elas. Após isso, nós vamos fazer a operação mental de análise. Vamos analisar a atitude de cada uma dessas 2 pessoas que você conhece. Elas são mais amorosas ou menos amorosas? Aí ela vai começar a comparar a questão da atitude. Mas para comparar, ela também vai analisar, né? Ela vai analisar
O que mostra que uma atitude é mais positiva e outra que é menos positiva. Quanto mais amorosas, não, quando são amorosas as atitudes e por quê? Ela comparou e depois eu pedi para fazer uma síntese. Então ela conhece 2 tipos de atitudes e a mais amorosa ela define e faz uma síntese para mim. Depois eu posso pedir para as crianças também um segundo momento assim, ó, sobre o que essa brincadeira de roda fala e o que ela representa para você. O que é isso? A criança tem que entender a ideia central da música, que isso chama-se decodificação, é dar um sentido. E a decodificação é aquilo que a gente usa no processo de alfabetização. Então, quanto mais esse processo de identificação, análise, síntese eu fizer sobre um jogo, uma brincadeira ou uma atividade na sala de aula, eu vou estar, então, fazendo a base para que ela consiga aprender a ler e escrever. Também eu posso perguntar assim, ó, qual a parte mais importante dessa brincadeira? E por quê? Olha, a maioria das minhas perguntas tem um porquê no final. Para que a gente possa evitar que a criança diga só sim e não. Então ela tem que ter uma justificativa. Mas por quê? Para que ela possa me explicar, mostrar mais os seus argumentos. Essa pergunta aqui que eu fiz agora no finalzinho, que eu vou parar de fazer as perguntas, qual a parte mais importante dessa brincadeira? Isso chama-se raciocínio analógico. E está lá entre as operações mentais mais complexas, entendeu? Das 19. É uma das mais complexas entre as 19 operações mentais que a gente usa para aprender. O que eu quero dizer com tudo isso? Lógico, aqui eu fiz um cenário de uma sala de aula com crianças, por exemplo, que não tenham um comprometimento, mas lá dentro pode ter uma com dislexia, com um pouco de atraso no desenvolvimento. Pode ser que aconteça. Eu já fiz mediação da brincadeira do gato e rato, por exemplo, né? Aí, por que o rato faz aquelas atitudes? Por que o gato tem aquelas atitudes? E a gente já fez mediação da musiquinha dos escravos de Jó. Por quê? A gente usa essa tarefa para ser um pretexto para que a criança possa pensar. E, nesse pensar, ela relaciona com fatos que já estão lá na memória de longo prazo, que a gente chama isso de transcendência, e a partir desse movimento cognitivo, de relacionar o que ela está vendo ali, junto com o que ela já tinha, ela constrói um significado. E é nesse movimento que a gente aprende, fazendo transcendências e construindo significados. E eu quero dizer o seguinte, que o brincar de roda, as brincadeiras de roda, tem o brincar, tem o cantar, tem a dança. Mas junto com isso tem as questões linguísticas, as questões culturais e as questões afetivas. Vejam bem, dentro de uma perspectiva de linguagem, a mediadora, ela trabalha com esse ato de envolver as crianças numa situação de encantamento, de prazer, de emoção, mas também de trazer tranquilidade, né? Então, a sua entonação de voz tem que ser uma entonação de voz que empodere as crianças e não desempodere. O que eu quero dizer com isso? Uma palavra que as mediadoras têm que tirar do seu vocabulário. Não! Isso está errado. Não pode. Você não entendeu.
esse tipo de palavra ou expressão acabou para quem quer se tornar uma mediadora de excelência, né? Que a gente está propondo. Por quê? Porque quando você tem esse tipo a sua voz sai com esse tipo de palavra, com essa entonação, a criança vai se murchar, né? Ela vai se sentir incapaz. E a gente tem que mudar. Então, a entonação de voz é aquilo que vai transparecer que você acredita no potencial da criança. Então, mesmo que ela me responda que 2 mais 2 é 5 e tá errado, eu vou falar o seguinte: como é que você chegou a este resultado? Porque é isso que me interessa. O como ela chegou àquele resultado e não o resultado final. Então, quando eu pergunto como que você chegou a esse resultado, é diferente de eu dizer um não. É diferente de dizer que você está errada. Porque quando a criança revela como é que ela chegou, que 2 mais 2 é 5, você vai ver onde está o erro na compreensão. E é isso que interessa para nós. Outra coisa, a música, tá? Das brincadeiras de roda. As músicas, elas, assim, a música é um negócio que para mim tem todo sentido, porque eu sou terapeuta, então a música para mim, ela não é só auditiva. A gente chama que a música é transdisciplinar. Porque música, se você for conversar com música, ele vai dizer, música é matemática, física, que trabalha, né? Matemática, física e sentimento. Isso é música. Então, a música, ela tem um ritmo que esse ritmo, ele é processado de forma auditiva e tátil, porque você sente a vibração da música no corpo, por isso que você se arrepia. E esse ritmo, ele vai também entrar como um estímulo potente para liberar neurotransmissores responsáveis pela emoção. Por isso que você às vezes escuta a música e quer sair pulando, escuta a música e começa a chorar, não entende nada da música, a música é em outra língua, mas você se sente extremamente emocionada. Aí você diz, sou obrigada a saber a tradução dessa música. É quando você vai lá ver a tradução, tem tudo a ver contigo, não é verdade? Então, esse é o poder da música. Uma criança com deficiência intelectual, ela precisa entrar nessa sintonia musical. Eu digo isso porque, assim, meu filho tinha TDAH, não parava, meu Deus, eu já era desesperada, Várias pessoas conheciam meu filho era muito elétrico. E quando eu decidi colocar ele numa escola de música, é porque eu acreditava que seria uma possibilidade daquele ritmo, sabe? Que era um ritmo externo de um violão, de uma guitarra, de qualquer instrumento musical, aquele ritmo, iria dar um ritmo no próprio processamento cognitivo dele. E isso ocorreu. Entendeu? Por isso que eu acredito muito em musicoterapia. Inclusive, eu vou fazer uma live daqui a uns 15... no próximo mês, agora nas férias, né? Com uma musicoterapeuta, que é minha amiga. Ela é maravilhosa e ela vai trazer pra gente o quanto é importante a questão da musicoterapia, tá? Então, veja bem, a música, ela traz esse ritmo, ela traz a questão da criatividade, porque ela vai atingir lá todo os nossos 2 hemisférios, porque a música, como ela é matemática e física, é o nosso lado mais esquerdo, mais lógico, né? E aí o lado direito é mais criativo. Então a música atinge o cérebro como um todo. Então a brincadeira de roda, ela tem a música além do movimento.
E a imaginação, né? Que a gente aguça muito mais a mediação quando a imaginação quando a gente faz a mediação. Porque a criança vai conectando tudo. Isso é muito bom. As brincadeiras de roda, elas também trabalham a questão da orientação espacial. Vamos todos para a direita, vamos todos para a esquerda, tantos passos para a direita, tantos passos para a esquerda, todo mundo para o centro, todo mundo para fora, todo mundo para dentro, todo mundo para fora. Aquele gesto, aquele movimento dá um sentido para a orientação espacial, que também é importante. Agora vamos pensar, ó. Agora vamos voltar e vamos fazer a conexão com tudo isso que eu falei aqui com o processo de alfabetização. A criança, para se alfabetizar, a gente usa a linguagem. O nome das letras, não. O som das letras. O som das letras é musical. Certo? Então, ele tem uma entonação que vai afetar esse processamento cognitivo. Fora isso, tem um ritmo. Cada palavra tem uma forma de falar, tem uma acentuação, tem uma disposição silábica, certo? Então, veja bem, e fora isso, tem uma orientação espacial, sabiam? Quando a gente lê e quando a gente escreve, a gente usa orientação espacial. Como assim? A gente lê da esquerda para a direita, escreve da esquerda para a direita. Chegando ao final da linha, a gente volta para a esquerda de novo para começar a escrever. Então, a gente ocupa um espaço na leitura e na escrita. Então, imagina voltando lá na brincadeira. Lá na brincadeira você trabalhou tudo isso que cognitivamente foi absorvido. Aí, quando chega no processo de alfabetização, isso cria sentido. Então, por isso que é importante brincar desde a educação infantil, gente. Certo? É muito importante. Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou entrar ao vivo aqui comigo. É só colocar assim, ó, Isa, me chama que eu chamo. E aí eu posso responder algumas coisas para vocês. Enquanto você decide conversar comigo, eu quero dizer o seguinte, olha, tudo é possível de se mediar. Tarefas escolares, jogos, porque eu já fiz isso aqui. Inclusive, eu acho que foi terça-feira, não, ontem, acho que foi ontem, nem sei mais, eu fiz tantas lives essa semana, à tarde, hoje até fiz à tarde e à noite, mas assim, eu fiz a live sobre dominó, o jogo de dominó, já fiz sobre as varetas, então estou preparando alguns outros jogos aí para ensinar para vocês também, certo? Então, se ninguém quer me perguntar nada, quer me perguntar alguma coisa... Ó, e a ideia é assim, ó, eu coloco lá as atividades. Eu sei que tem gente que baixa as atividades, tem gente que maratona todos os vídeos, legal. Mas eu não quero só isso de vocês, certo? Eu quero que vocês se tornem mediadoras. Então não adianta baixar os vídeos, tem que baixar, tem que ver, tem que anotar. E se tiver dúvida, pergunte para mim. Porque esse é o propósito do meu Instagram, que você consiga assistir meus vídeos, entender, se tiver dúvida, fala comigo, e aí nós vamos tirando as dúvidas, e você vai se desafiando a fazer as mediações, seja com o teu filho que tem algum comprometimento, seja com os teus alunos que você atende, né? Ou com a tua turma inteira, não importa. O que você diria para aqueles profissionais que acham que já estão prontos? Gente, depende pronto para quê, né? Talvez eles estejam prontos para recomeçar. Essa é a palavra correta. Porque o profissional, e eu digo o bom profissional, é aquele que está em transformação, em busca. A busca que eu, Isabel, tenho de ensinar uma criança com deficiência intelectual
tem exatamente 30 anos. Já consegui muita coisa e eu quero conseguir muito mais. E eu não estou pronta. Eu quero viver até os 100. Então, eu tenho mais 48 para buscar alternativas para ensinar todas as crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Esse é o meu propósito de vida. Então, quando a gente pensa que tem um profissional já pronto, pronto depende, né? Pronto para fazer um concurso público que tem um certificado embaixo do braço, joia, a gente também precisa disso. Mas nós precisamos nos atualizar constantemente. Constantemente. Hoje nós temos vários problemas nas salas de aula, porque nós ainda estamos trabalhando com um método global, que é usando o nome da letra para alfabetizar, por exemplo, né? Quando a gente diz que é o B de banana, sendo que banana não tem B e E, esse som não tem, então como é que vai usar? Isso, carteiras muito enfileiradas, crianças que não podem conversar na sua sala de aula, não podem trocar, não fazem trabalhos em grupos. A pedagogia que reina na escola é a pedagogia da nuca, um olhando na nuca do outro, e ai se sair da fila. Então, assim, esses profissionais também não estão prontos. Estar pronto é estar pronto ao enfrentamento dos novos desafios. E o desafio chega e coloca em xeque tudo aquilo que você sabe. Aí você vê que você não está pronto. Mas não tem que ficar desesperado. Tem que buscar alguma coisa, alguma alternativa. E essa é a ideia. A ideia do meu Instagram é isso. Que se você tem dificuldade, vai pro meu Instagram. Pega lá. Não tem lá. Me pergunta. Tem coisa que eu não coloquei da educação inclusiva, da educação especial, lá no meu Instagram. E tem mãe ou professora que manda um recadinho para mim. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Né? Como é que eu posso alfabetizar tal criança? Quais são as estratégias que eu posso utilizar? E a gente vai dando ajuda para essas pessoas. Porque esse é o propósito, certo? Então, assim, ó, nunca estaremos prontos. Tem uma autora, chama Hannah Arendt, e ela diz assim, ó, sabe quando é que você vai compreender tudo e achar que está pronto? Quando você morrer. Que daí não tem mais nada que fazer. Deu, acabou, ficou pronto. Agora, se você tá viva, é aí, ó. Todo dia é um desafio novo. Por isso que você se acorda da sua cama, todo dia, e vai para a escola, porque você vai para um novo desafio, um novo dia, porque você não sabe o que vai acontecer naquele dia. É um desafio. Quem é o aluno que vai incomodar, quem é que vai aprender, quem é que vai te mostrar que já sabe ler, quem é que vai te surpreender, tudo vai ser novo. Meninas, gratidão, espero que vocês tenham gostado dessa live. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um beijo grande e uma segunda-feira e uma semana cheia de coisa boa, tá bom? Ó, gratidão. Sidneia entrou agora, estou me despedindo. Um beijo, gente. Ah, dou um recadinho. Eu vou ficar um tempinho aí sem fazer algumas lives. Por exemplo, provavelmente durante uma semana. Mas não se desespere, porque na outra semana, ó, nós vamos cair firme em cima das lives. Tá bom? Um beijo, gente. Gratidão. Viver é aprender. Isso mesmo. Rosa Maria, ó. Beijo. Jana, Silvia. Gratidão, Michele, querida. Um beijo grande. Sandra, tchau.